Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista e estou chegando até você neste dia com mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. E agora, pela graça de Deus, iniciando um novo trimestre. É o quarto trimestre do ano 2021. E a lição de adultos deste quarto trimestre de 2021 traz o importante tema sobre o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. É sobre este apóstolo que vamos estudar e extrair lições da vida e do ministério deste apóstolo que servem para despertar e edificar a Igreja de Cristo nos dias atuais. A primeira lição traz o tema O Mundo do Apóstolo Paulo. De acordo com o texto áureo, onde lemos em Atos 9:15, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática resume uma excelente lição. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. E a grande obra que vamos estudar, não somente neste tema de hoje, na lição de hoje, mas durante todo o quarto trimestre de 2021. Vamos estudar um personagem brilhante, um personagem dinâmico, pois ele foi o maior dos apóstolos, ainda que se considerasse o menor. Ele foi o maior porque pregou para o maior número possível de pessoas. Plantou o maior número possível de igrejas. Em outras palavras, ele foi o maior plantador de igrejas, comunidades de fé cristã, durante toda a sua vida, durante o tempo que serviu a Deus como um cristão, como um discípulo e especialmente como apóstolo do Senhor Jesus. Ele se destacou, primeiro, pelos sofrimentos que passou por amor a Cristo Jesus. Segundo, ele se destacou pelo grande número de testemunhos da fé cristã que ele deu perante reis, perante governadores, perante diversas autoridades. E em terceiro lugar, ele se destacou pelo grande número de igrejas que plantou e líderes que treinou para darem continuidade à evangelização mundial. A igreja cristã deve ao apóstolo Paulo também a escrita do maior número de epístolas doutrinárias, cartas doutrinárias que serviram para alicerçar a igreja na doutrina cristã. E ele foi a pessoa usada por Deus para instruir, para ensinar, para tirar dúvidas e especialmente para treinar outros líderes que dessem continuidade à evangelização do planeta Terra. Podemos dividir a lição de hoje acompanhando o raciocínio do comentador, pastor Elianai Cabral, que com muita graça de Deus, de fato
como um exímio conhecedor do Novo Testamento, um exímio doutrinador, mas também um excelente comentador de lições bíblicas. Ele traz para todos nós um pouco da vida do apóstolo Paulo. E nesta lição de hoje, ele dividiu o tema em 3 pontos principais. O primeiro, o mundo de Paulo no Império Romano. No segundo tópico, o mundo cultural de Paulo. E o terceiro, o mundo religioso de Paulo. Perceba que ele enfatiza o mundo, a vivência, o contexto do apóstolo em 3 tópicos importantíssimos, tomando como base o capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, pois é neste capítulo onde o apóstolo dá o seu valioso testemunho. O mundo de Paulo no Império Romano pode ser entendido a partir da sua origem, pois ele era filho de um homem judeu, mas nasceu em uma comunidade, em uma área do Império Romano. Daí, ele ser possuidor de 2 cidadanias, a cidadania romana e a cidadania judaica. Não temos muitas informações ou detalhadas informações sobre a biografia do apóstolo Paulo, mas podemos perceber nos escritos do Novo Testamento, bem como na história daqueles dias, que o Império Romano tinha o seu enorme domínio em toda aquela região e, dentre as coisas que podemos destacar de importância política, religiosa, comercial e cultural do Império Romano, destacam-se as estradas, o grego koiné, a tolerância do Império Romano com as demais religiões, desde que aceitassem os deuses do Império e o culto do Império, poderiam conviver. Mas também devemos destacar no contexto cultural, político e religioso daqueles dias a importância que era dada exclusivamente ao discurso, à oratória, ao conhecimento das ciências, porque mesmo o Império Romano tendo dominado politicamente, mas a cultura grega ainda prevalecia. Assim, podemos destacar que a origem do apóstolo é a cidade de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Paulo mesmo informa na carta aos Filipenses que ele era da tribo de Benjamim. O seu próprio nome, Saulo, na verdade, é de origem hebraica e é uma homenagem a Saul, que também era da tribo de Benjamim. Paulo tinha, portanto, o privilégio de ter nascido em uma colônia romana e recebeu naturalmente o título ou a cidadania romana. Sabe-se que ele deve ter nascido aproximadamente em 5 a.C., portanto, no período da crucificação de Jesus,
ele deveria ter entre 30 e 35 anos. Também sabemos que, como o império dispunha de uma grande malha de estradas, malha viária, e era, portanto, uma das ênfases de trabalho do império, era interesse do império cuidar da infraestrutura e facilitar a comunicação entre os povos. E para isto, as estradas foram de grande importância. Pelo menos 90 mil quilômetros estavam disponíveis para viagens rápidas ou consideradas rápidas naquele tempo. O que é importante se destacar aqui é que, pelo Espírito de Deus, o apóstolo percebe as oportunidades que Deus estava ali a oferecer para divulgar, para proclamar a mensagem da salvação em Cristo Jesus, o Senhor de Paulo, o Senhor da igreja, o Senhor nosso. Assim como Paulo percebeu, pelo Espírito Santo, a grande oportunidade que Deus estava lhe dando para divulgar o Evangelho, para testemunhar de Cristo ao maior número possível de pessoas e alcançar o maior número possível de cidades. Assim também, hoje, eu e você, aluno, professor da Escola Bíblica Dominical, obreiro, missionário, discípulo de Cristo Jesus, devemos também perceber as grandes oportunidades que Deus está a nos conceder, a nos oferecer. Só depende, portanto, de nós percebermos as oportunidades e os recursos que estão ao nosso alcance, para que façamos a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. O apóstolo entendeu que o seu tempo era pouco, seu ministério não seria tão longo. Ele entendeu que uma grande oportunidade estava diante dele e ele aproveitou aquela oportunidade. Ele disse que a igreja deveria orar para que a palavra lhe fosse dada no abrir da sua boca, mas também que portas se abrissem. E ele deu diversas vezes testemunho de que Deus lhe abriu portas para testificar de Cristo Jesus. No segundo tópico da lição de hoje, podemos entender que o mundo cultural de Paulo, de uma forma muito dinâmica, contribuiu para a disseminação do Evangelho de Cristo. Em outras palavras, a bagagem cultural do apóstolo foi de grande importância para lhe abrir portas e oportunidades para testemunhar do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, porque a língua mundial daqueles dias era o grego e Paulo tinha domínio desse idioma. Ele, além de falar hebraico e aramaico, dominava também a língua popular, o grego, e também a língua do comércio, que era a língua latina, a língua usada em todo o Império Romano. E, portanto, Paulo, sendo um poliglota, usou esta bagagem cultural não só para se comunicar com os mais próximos, mas também para comunicar a doutrina, para comunicar o conteúdo do cristianismo, escrevendo epístolas para orientação, para treinamento, para discipulado,
para tirar dúvidas, para resolver problemas, para fortalecer a unidade da igreja e, principalmente, pelo poder do Espírito Santo, ele escreveu para que o testemunho acerca de Cristo Jesus, o ensino, o conteúdo doutrinário, hoje estivesse servindo para todos nós. Paulo não tinha ideia, a não ser que tenha recebido uma revelação especial do Espírito Santo sobre isso. Não tinha ideia, humanamente falando, do grande número de pessoas que seriam influenciadas. Pessoas que seriam influenciadas pelos seus escritos, pelo seu testemunho, pela sua teologia, pela forma como ele falou de Cristo, pela forma como ele falou da igreja, pela maneira como ele ensinou sobre Deus e sobre a comunhão do homem com Deus. Paulo foi um dos mais ousados apóstolos, porque ele foi usado por Deus como um instrumento, com grande fervor apologético, com grande ímpeto na defesa das verdades centrais do Evangelho de Cristo Jesus. Assim, o mundo cultural do apóstolo também foi de grande importância no seu ministério. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma, havia os cultos a entidades gregas, como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam com divindades egípcias, como Ísis, Osíris, Serapis, bem como se integrava também com divindades orientais, como Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia também divindades na Ásia Menor, sob o domínio do Império. Havia, por exemplo, em Éfeso, em Colossos e Corinto, divindades tais como Diana, Artemis e outras mais. Essas diversidades, ou essa diversidade religiosa, acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, que era pregado pelos apóstolos. Aqui podemos extrair uma grande lição. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas não deve nos servir de impedimento para a pregação. Pelo contrário, esta diversidade pode nos abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo e, como dizia o apóstolo Paulo lá no Areópago de Atenas, Deus anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Devemos nós, da mesma forma, aproveitar as portas que estão abertas diante de nós para a propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda no segundo tópico, temos um item interessantíssimo, que é a influência da filosofia grega no Império Romano. Nesse mundo religioso, naquele mundo de Paulo, havia a influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo faz menção disso em 1 Coríntios 8,5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo,
Paulo foi o instrumento e ele teve no seu ímpeto, no seu interior, a força de vontade para ser usado por Deus como um defensor, como um apologista da verdadeira fé. Ele foi a pessoa usada por Deus para fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, sobre a fé, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a graça e principalmente sobre a salvação. Basta que leiamos as epístolas de Paulo aos Romanos e aos Efésios, e daí extrairemos grandes e importantes lições sobre a martiologia, a soteriologia e a eclesiologia. O apóstolo indiscutivelmente se tornou grande defensor do Evangelho de Cristo, pois, como proclamadores do Evangelho, nós também devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como aqueles irmãos que já alcançaram o período da maturidade, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes, diante daqueles que não professam a mesma fé que nós professamos. Essa é a grande lição que o apóstolo Paulo e que a vida do apóstolo Paulo deixa para todos nós. Ele foi usado por Deus nos seus dias e na sua geração como um verdadeiro apologista, como um verdadeiro defensor da fé. Ele não se envergonhou de Cristo, pelo contrário declarou: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas esse tópico pode ser resumido com a seguinte declaração: o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e, como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Que maravilha! Deus preparou o mundo para receber o Evangelho. Deus preparou o mundo daquela época, o primeiro século da era cristã, como alguns dizem, da era comum. Deus preparou todo o palco para que o Evangelho fosse anunciado a todas as pessoas, ou ao maior número possível de pessoas que vivia naqueles dias. O último tópico da lição de hoje é sobre o mundo religioso de Paulo. Ele se identifica como judeu. Ele foi criado dentro da fé judaica e a sua mensagem teve como palco o mundo gentílico, pois ele foi vocacionado por Deus para esta missão especial. Jesus diz que o enviaria para falar do seu nome perante os gentios e até diante de reis, de governadores, de autoridades importantíssimas. Paulo se apresentou como mensageiro de Cristo Jesus. Paulo se apresentou como um verdadeiro apóstolo e defendeu o seu apostolado até mesmo diante de críticas, diante de opiniões deformadas sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Ele foi a pessoa que, por amor a Cristo, mais sofreu naqueles dias e, por amor a Cristo, dedicou toda a sua vida para disseminar o Evangelho e não só isso, mas também treinar novos líderes para dar continuidade ao trabalho da evangelização. Paulo plantou igrejas, por exemplo, na Galácia, Acaia e Ásia Menor,
que eram as principais regiões. Ele não se importava com status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios, nas praças do Areópago e Atenas, por exemplo, e tantas outras ocasiões importantíssimas que foram orientadas pelo Espírito Santo e aproveitadas pelo apóstolo para testemunhar de Cristo Jesus. É muito importante entender que o seu mundo, o seu palco principal foi o mundo dos gentios e ele estava orientado pelo Espírito Santo para fazer aquele importante ministério. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. É preciso entendermos que a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-se capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia, com inteligência, com ciência, com conhecimento. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era um excelente orador e muito arguto nas suas argumentações, tanto práticas quanto nas argumentações subjetivas. Podemos dizer que o mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo Jesus. Ele declarou: fiz-me de tudo para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E também declarou: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E além do mais, disse: não corro sem meta, mas me esforço, esmurro o meu corpo, para que eu mesmo pregando aos outros não seja desqualificado. Por isso, ele escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, distinto aluno, que Deus abençoe a sua vida, distinto professor da Escola Bíblica Dominical, e que a nossa EBD, neste quarto trimestre de 2021, seja palco de aulas dinâmicas, excelentes, maravilhosas, e que possamos mergulhar no livro sagrado em busca de informações que são verdadeiros tesouros para conhecermos melhor o apóstolo dos gentios, o homem que se colocou aos pés de Cristo e que declarou que todo o seu conhecimento, tudo o que tinha, tudo o que era, tudo o que tinha adquirido, ele colocava aos pés de Cristo Jesus. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo, ele desprezava toda e qualquer ciência, todo e qualquer conhecimento que não contribuísse para o fortalecimento da fé, para a defesa da fé e para a divulgação do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As informações geográficas, as informações culturais e as informações religiosas sobre o mundo do apóstolo Paulo nos ajudam a entender que quando Deus quer usar um homem em suas mãos, ele o toma pelas suas mãos, ele o prepara, o adestra, o capacita e faz que este homem seja um instrumento de bênçãos para a salvação de milhares e até de milhões de pessoas, para a plantação e a organização de dezenas
ou talvez centenas de igrejas, porque Paulo, ele tinha um foco. Paulo tinha um foco. Ele entrava em determinada cidade, ali ele testemunhava de Jesus, aproveitando inclusive o fato de os judeus se reunirem aos sábados nas sinagogas. E ele chegava começando a apresentar Jesus a partir do Antigo Testamento, para deixar claro que Jesus, o Messias, era de fato o Cristo, o libertador tão esperado de Israel. Assim, podemos encerrar a lição de hoje sobre o mundo do apóstolo Paulo, aprendendo que não estamos vivendo situação tão diferente, apenas, claro, no sentido da estrutura física, material, mas os desafios filosóficos são os mesmos, ou maiores ainda. Os desafios políticos estão presentes em nossa caminhada. Os desafios sociais, os desafios pelo entendimento da cultura e, ao mesmo tempo, como conviver com uma cultura que despreza a Cristo, que não honra a Cristo, como fazia o apóstolo Paulo. Ele nos deixa aqui lições preciosas de como fazermos missões urbanas, como sermos verdadeiros obreiros nas mãos de Deus, como ele declarou, que estava disposto a se deixar gastar pelo amor ou por amor do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o eterno Deus nos abençoe e nos guarde no temor da sua palavra, hoje e sempre. Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir.